Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de ensino religioso. Hoje vamos trabalhar o budismo. O budismo é uma religião oriental, surgiu na Índia no século VI a.C. Fundador é Siddhartha Gautama. E o budismo tem as suas 4 verdades. Primeira verdade: tudo é sofrimento. A verdade do sofrimento. A segunda verdade: a verdade tem origem no sofrimento. Então, toda dor tem origem no sofrimento. A terceira verdade é da cessação do sofrimento, ou seja, o sofrimento para quando a gente elimina o desejo. E a quarta verdade é o caminho do meio, que é a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento, o caminho do meio. Então, são 4 verdades que o budismo tem, que propõe para seus fiéis, monges, para que eles vivam melhor e, sobretudo, para atingir a iluminação. Então, para Buda, o monge precisa viver o caminho do meio, precisa viver as 4 verdades, precisa viver todas as regras do budismo, sobretudo a meditação, para que ele se liberte desse mundo e entre no mundo da iluminação. Buda, que antes de fundar o budismo era um príncipe, vivia num palácio. Ao sair do palácio, ele encontrou a morte, o sofrimento, a destruição. Foi quando ele decidiu largar tudo para viver o ideal da iluminação. E aí foi quando ele fundou a religião budista, vivendo como um pobre, vivendo a pobreza. Então, o budismo é a religião que ensina a pobreza, o desapegar-se das coisas materiais. O monge não tem nada. É uma pessoa totalmente desprovida de todos os bens materiais. Mas para o homem atingir o ponto fundamental, é preciso que ele viva o caminho do meio. Então vamos para o caminho do meio. Aqui o caminho do meio é a meditação, por exemplo, que pretende induzir uma transformação no interior de quem a pratica. Promove o desenvolvimento da sabedoria, a consciência e a bondade para alcançar o estado de iluminação. Atingir o estado de iluminação por meio do caminho do meio das 4 verdades. Primeiro, o caminho do meio. Ponto de vista correto, ou seja, fé correta. Viver de verdade a sua religião, a sua fé. A segunda é meio de vida correto, ou conduta correta, na maneira de viver, de manter os seus hábitos regulares, saudáveis de dormir, de comer, de trabalhar. Tudo tem regra no budismo. Pensamento correto. Pensamento correto é a determinação que precede a ação ou a fala. Para uma pessoa ordenada, é a prática do pensamento correto, através da mente cada vez mais gentil, compassionada e pura. Então, para o budista, o pensamento correto é um dos pilares para viver a iluminação. A fala correta surge do pensamento correto. Não mentir, não usar linguagem pesada, no caso, não falar palavrão, não caluniar. Atenção correta. Manter-se atento garante que, com correta consciência, a concepção nunca seja esquecida. Ou seja, nunca esquecer do ideal, que é o estado de iluminação. Ação correta, o pensamento correto. Não matar, não roubar, não cometer adultério, é praticar boas ações. Então, para o budista, nada de palavrão, nada de dizer coisas profanas. Outro caminho do meio. Esforço correto. Dedicar-se constantemente e assiduamente ao caminho de obter os ideais de fé religiosa, ética, educação política. Tudo está no esforço correto de viver o bem maior. E por fim, concentração correta.
O budismo tem como meta principal a concentração para se atingir a meditação, conseguir a iluminação. Só se atinge a iluminação por meio da meditação. Então, manter-se a mente calma e concentrada para permitir a manifestação da sabedoria completa e verdadeira. Então, para o budista, o homem tem que seguir as 4 verdades e os 8 caminhos do meio. Ou seja, cada um deles mostra como o homem deve desligar-se do mundo para ir ao mundo interior, que é dentro de si mesmo, e atingir a iluminação, que é o Nirvana. O Nirvana é o estado de vida de purificação. Então, quando se fala em iluminação, o homem iluminado significa estado de purificação. Por isso que é preciso que o homem se desligue desse mundo por meio da meditação. Meus colegas, essa foi a nossa aula, o tema da nossa aula de hoje é o tema, e vamos passar uma atividade para todos vocês, tá bom? Um abração.